Então, gente, vamos agora à função sintática dos pronomes pessoais do caso reto e do caso oblíquo, beleza? Então, vamos lá. Aqui a gente tem um quadro para a gente relembrar quais são esses pronomes, tá? Então, vamos relembrar tudo. Aqui nós temos as pessoas do discurso. Nós temos a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Beleza? E aqui nós temos os pronomes pessoais do caso reto. Eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aqui nós temos os pronomes oblíquos, chamados de oblíquos átonos e oblíquos tônicos, que são me, te, se, o, alhe, nos, vos, se, os, as e lhes. Os tônicos, mim, comigo, ti, contigo, si, consigo, ele, ela. Nós, conosco, vós, convosco, si, consigo, eles, elas. Então, esses são os pronomes que nós vamos tratar, tá? Nós vamos tratar deles, os retos e os oblíquos, tá? Então, vamos às funções dos pronomes pessoais do caso reto. Os pronomes pessoais do caso reto desempenham a função sintática de: primeira coisa, todo pronome pessoal do caso reto, ele só poderá assumir função ou de sujeito ou de predicativo, tá? Vamos ver aqui mais à frente. Então, primeira coisa, pronome pessoal do caso reto é função de sujeito. Mentalizem sempre isso. Exemplo. Ela levou as crianças ao parque. Já ensinei a vocês que toda vez que eu quiser identificar sujeito, eu tenho que olhar para onde? Para o verbo. Então, quem é o verbo? Levou. Destaquei quem é o verbo, eu vou fazer a pergunta para o verbo. Quem é que levou as crianças ao parque? Ela. Então, ela é o meu sujeito. Então, eu tenho um pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito da minha oração. Tu não entendes nada de mecânica. Quem é o verbo? Entendes. Achei o verbo, acho quem? Sujeito. Faço a pergunta. Quem é que mais o verbo que estiver na sua oração? Então, quem é que não entendes nada de mecânica? Tu. Então, o pronome tu funcionando como sujeito. Beleza? Então, o primeiro item que nós vimos foi pronome pessoal do caso reto funcionando como sujeito. Agora vamos ver aqui funcionando como predicativo do sujeito. O que é o predicativo do sujeito? Só para a gente relembrar. É aquele termo que dá uma característica do meu sujeito, tá? Ele vai dar uma característica. Então, olha só. Meu Deus, quando serei tu? Quando serei tu? Eu tenho aqui o tu funcionando como predicativo do sujeito, dando uma característica. Eu posso substituir o tu por um adjetivo. Quando serei belo? Quando serei feliz? Tranquilo? Fique ligado. Os pronomes pessoais tu e vós podem funcionar também como vocativos. E o que é o vocativo? É aquele termo que indica um chamamento, uma evocação do meu interlocutor. Eu, por exemplo, posso estar falando com alguém ou me dirigindo a palavra a alguém. Então, toda vez que eu tenho esses termos, eu tenho um vocativo. Então, aí, ó. Ó tu que vens de longe. Quem vem de longe? Tu. Ó tu que vens cansada. Quem vens cansada? Tu. Então, esse tu aí é o meu vocativo. Beleza? Aqui não é sujeito. Sujeito é uma coisa, vocativo é outra. Tá? Vocativo é com quem
eu estou falando, com a quem eu estou me dirigindo, tá? E o sujeito é sobre quem se fala alguma coisa, tá? Sobre quem se dá uma declaração de algo. Então, função sintática do pronome pessoal do caso oblíquo agora. As formas oblíquas tônicas dos pronomes pessoais podem desempenhar função sintática de complemento nominal. Então vamos lá. Não tenho medo de ti. Quem tem medo de alguma coisa. Ele tem medo de quê? De ti. Medo é nome ou é verbo? Nome. Né? Medo não é verbo porque não existe. Eu medo, tu medas, ele meda. Não. Medo é nome. Se é nome, eu completo o sentido de um nome, eu tenho um complemento nominal. Nós acabamos de ver essa matéria. Tá? Então, pronome oblíquo também com função de objeto indireto. E para ser objeto indireto, eu tenho que ter um verbo transitivo indireto. Então, vamos lá. Deves te dirigir a nós com grande reverência. Então, vamos lá. Quem se dirige a alguém. Se dirigiu a quem? A nós. O próprio verbo já pede uma preposição, porque esse verbo ele é transitivo indireto. Se eu completo o verbo transitivo indireto, isso aqui só pode ser um objeto indireto. Tranquilo? Objeto direto preposicionado. O que é o objeto direto preposicionado? É o complemento verbal. Ele completa um verbo transitivo direto. Só que essa preposição aqui, ela é o quê? Estilística. Ela não é obrigatória. Ela está ali, mas não é obrigado tê-la. Tá? Ela está ali por alguma outra razão que não é obrigatoriedade, visto que nós temos um verbo transitivo direto. E o verbo transitivo direto é aquele que não pede preposição obrigatória. Tá? Então, paciente, obreira e dedicada é a ela em quem verdade eu amo. Quem ama, ama quem? É um ela, não é isso? Só que eu não posso dizer que amo ela, porque seria o quê? Um objeto, tá? Então, o que eu tenho que fazer aqui? Que, em verdade, eu a amo, tá? Ou mantendo ela, o que eu vou fazer? Eu vou aqui transformar, no caso, isso aqui em um pronome oblíquo tônico, tá? Aí eu posso, só não poderia deixar ali eu amo ela, tá? É a ela que em verdade eu amo. Eu acrescento uma preposição antes do pronome, fazendo com que ele se torne um pronome oblíquo tônico. Tranquilo? Então vamos lá. Ainda tenho ali o pronome do caso oblíquo funcionando como agente da passiva. E o que é o agente da passiva? É o termo que é agente, mas ele o que? Não é sujeito. Ele está fora do sujeito. Tranquilo? Então, os exercícios de português serão revisados por mim. Verbos serão revisados. Eu tenho aqui uma locução verbal, tá? O que serão revisados? Os exercícios de português. Tudo isso é o meu sujeito. Só que eu ainda tenho um termo que ainda está faltando ser classificado, que é o termo por mim. Então eu vou fazer a seguinte pergunta. Quem revisou o texto? Eu vou ter a resposta aqui erradamente como mim, não é isso? Então, por mim é o termo que praticou a ação de revisar. Só que como esse termo está fora do sujeito e normalmente o sujeito ele pratica ou ele sofre, tá? Nesse caso aqui o sujeito ele sofreu a ação de ser revisado. Por quem? Por mim. Então esse termo que praticou eu vou chamar ele de agente da passiva. Vou colocar aqui embaixo, tá? Então agente da passiva, tá? Agente da passiva. Adjunto adverbial.
Exemplo. Contigo aprendi a ser mais paciente. Neste caso aqui a gente tem um adjunto adverbial de companhia, beleza? Porque se eu falo que eu vou sair contigo, eu vou sair com você. Se eu falo que eu vou sair com a minha avó, eu vou sair com ela. Então, de qualquer forma, é considerado uma companhia, beleza? Então, ali, contigo aprendi a ser mais paciente. Aprendi com quem? Contigo. Se é com quem eu tiver a resposta contigo, adjunto adverbial de companhia, tá? As formas oblíquas átonas dos pronomes pessoais podem desempenhar função sintática de objeto direto. Os pronomes me, tc, ou a, nos, vos, os, as funcionam como objetos direto. Exemplo. Quando puder, faça o melhor. Faça o quê? Aquilo. Posso falar que faça isso. Tá? Eu posso substituir um desses aqui por essa palavra. Beleza? Beijou-me com doçura. Beijou a quem? A mim. Porque quem beija, beija alguém. Ou beija alguma coisa. Tá? Objeto indireto. Os pronomes me, tc, lhe, nos, vos e lhes funcionam como objeto indireto. Exemplo. Avisou-lhe que chegasse na hora marcada. Quem avisa, avisa alguma coisa. Que foi o quê? Que chegasse na hora marcada. A alguém. Avisou a quem? A ele. Então, olha aqui. Preposição, objeto indireto. Tá? Objetos pleonásticos. O que seriam os objetos pleonásticos? Só para a gente relembrar. Pleonasmo significa repetição. Tá? Então, se eu tenho um objeto pleonástico, significa que ele está repetido. Ele tem ali mais de uma aparição. Tá? Os objetos diretos e indiretos também podem ser classificados como pleonásticos. Um objeto pleonástico é aquele que se repete um termo que já foi dito na frase. Então, eu tenho uma repetição de termos. Tá? Então, vou ter um termo repetido. Exemplo. A caneta, eu a perdi. O que eu perdi? A caneta. Só que eu tenho esse a aqui fazendo a retomada. Beleza? Gosto de eu falar. As contas, eu já as paguei. Eu as paguei. Eu paguei quem? As contas. Eu paguei o quê? As contas. Então, eu tenho duas vezes aí os elementos sendo repetidos, tá? E a esse objeto repetido eu chamo de objeto pleonástico. Aí eu vejo se ele é direto, olhando para o verbo, ou se ele vai ser indireto. Nesse caso aqui, ele é um objeto direto pleonástico, porque quem perde, perde algo, verbo transitivo direto, tá? O pronome a que se refere a caneta, sendo, portanto, uma repetição. Por isso, devemos classificá-lo como objeto pleonástico. Exemplo. Da menina, eu gosto dela. Quem gosta, gosta de. Então, verbo transitivo indireto. Eu gosto de quem? Dela. Só que dela quem? Da menina. Olha a preposição, duas vezes aparecendo. Então, objeto indireto pleonástico. Tá? Outro termo. Eu tenho ainda os pronomes funcionando como adjuntos adnominais. Tá? E o que é o adjunto adnominal? É o termo que acompanha o nome. Ele está junto do nome. Os pronomes me, te, lhe, nos, vos, lhes desempenham a função de adjunto adnominal quando indicarem a ideia de posse. Então, adjunto adnominal eu tenho que ter ideia de quê? Posse entre os termos. Tá? Exemplo. Arrancou-lhe todos os dentes de cima com o boticão. Então, vamos lá. Arrancou-lhe todos os dentes. Arrancou os dentes dele. Se eu consigo colocar a palavra dele, dela, eu tenho um adjunto adnominal aqui. Tá bom?
Complemento nominal. Vocês conseguiram pegar do adjuntas nominal? Eu só tenho adjuntas nominal quando eu desempenhei a função de posse entre os termos. Arrancou-lhe todos os dentes de cima, arrancou-lhe todos os dentes dele. Não são os dentes dele que foram arrancados? Se foram os dentes dele, eu tenho ideia de posse. E se eu tenho ideia de posse, eu vou ter adjunto adnominal. Complemento nominal. Se é complemento nominal, eu vou estar completando o sentido de um nome. Então, ali, os pronomes me, te, lhe, nos, vos, leis funcionam como complemento nominal quando complementarem o sentido dos adjetivos, dos advérbios e dos substantivos abstratos. Nós já tivemos essa aula, tá? Isso lhe é favorável. Quem é favorável a alguém. É favorável a quem? A ele, favorável a ela. Então, olha a preposição ali. Favorável é nome ou é verbo? É nome. Se é nome, eu tenho um complemento nominal. Tenha-nos mais respeito. Quem tem respeito a ou respeito por alguém, tá? Então, mais uma vez, eu tenho ali complemento nominal. Tranquilo? Então, vamos agora para os exercícios. Vamos lá, acompanhar comigo no grupo.